Não posso perder a oportunidade, quero dizer que o Elias é bem mais velho que eu, tá bom? Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo. E, mesmo diante da brincadeira, obrigado, tá, Elias, pelo convite, tá? Prazer, é uma honra estar aqui servindo, né? Esse último canto aqui me separou, né? Me marcou, e a última frase, para servir. Então, estamos aqui para isso, para abençoar. E é um prazer rever alguns queridos. Pastor Valmir, prazer revê-lo, queridão. Que Deus abençoe toda a sua família. É um prazer revê-los. Os primos aqui, né? Que Deus abençoe vocês. Obrigado. E tem uma turma aí, gente, que olha, foi uma surpresa para mim, né? Encontrá-los aí. Não vou nem mencioná-los que estão lá atrás para não causar constrangimento para eles, tá? Mas é uma turma gente boa, tá, pastor Elias? Não vou contar nada mais que isso. Mas, queridos, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. E quero que vocês abram suas Bíblias. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Texto bem conhecido, o texto da chamada de Moisés ao seu ministério. E creio que tem muito para nos ensinar nessa noite, como tem me ensinou na preparação desta mensagem. E quero compartilhar algumas lições que o Senhor falou no meu coração e gostaria de então poder compartilhar com você. Êxodo capítulo 3, versos de 1 até o 12. Êxodo 3, de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim então. Elias, quanto tempo? Ok. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, e não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Queridos, quero compartilhar com você nessa noite esse texto e com o seguinte título, saindo da zona de conforto e avançando para o próximo nível. Se eu fizesse a seguinte pergunta para você, que nível de vida você está? Qual o nível que você se encontra nesse exato momento? E eu estou dizendo no nível profissional, no nível familiar, no nível de vida, no nível de igreja, aqui por exemplo. Que nível você está? Quais são, por exemplo, os teus sonhos que ainda não foram realizados e por que você ainda não realizou? Tem parado para pensar nisso? E creio que o pastor Elias tem pregado, como é de prática, né, esses domingos. Não sei o que ele falou, mas imagino, né, sobre esses desafios que nós temos de início de ano. Haja vista que daqui uns dias vocês terão reuniões para tratar de assuntos referentes aos trabalhos da igreja para esse ano. Aquilo que há de ser feito para que a obra possa avançar.
Mas e você? Como que você está nesse propósito? Você já imaginou, já pensou em alguma coisa para 2025? É um bom momento para isso. E eu quero dizer que quando eu olho para esse texto, já de início eu vejo um cara, e você pode imaginar então a cena, de um cara tranquilo, fazendo o seu trabalho de pastoreio. Fazendo o seu trabalho normal, e creio que muito bem que Moisés, já desde o início, quando estava lá no Egito, nos seus primeiros 40 anos, um homem estudioso, um homem que realmente fez muitas coisas ali, inclusive ter feito algo errado, ter matado um egípcio, depois ter fugido, até se encontrar agora aqui na casa do seu sogro, e ter casado e estar trabalhando. Mas estava ele ali, tranquilo, fazendo o seu trabalho, e bem feito, pastoreando as ovelhas, como diz o texto, do seu sogro Jétro. Estava tudo certo, nenhum problema em relação a isso. Mas então surge a pergunta: será que era só isso para Moisés? Era somente essa vida tranquila, sossegada, favorável e de boa? Era só isso? Ou tinha algo mais? Certamente que tinha. Porque Moisés, até então, ele se encontrava na sua zona de conforto. E o que é a zona de conforto? A zona de conforto, de uma maneira, tem alguns psicólogos aí que estão observando, mas de uma maneira rápida e breve, é aquele lugar, é aquele momento que você está sem nenhum desafio, está tudo bem, você está fazendo as suas atividades, realizando os seus afazeres, não tem nenhum problema, está tudo certinho, correndo de acordo, e vou estar ali sossegado. Vou indo, vou levando a vida, tranquilo. E como diria uma antiga música gospel, que talvez que vocês já conhecem, o pastor Elias conhece, Deixa a vida me levar, vida leva eu, e assim vai. Conhece, lembram dessa música? Antiga essa música aí, Moisés estava um pouco agindo dessa maneira, deixando a vida levar na sua zona de conforto, sem nenhum desafio a cumprir, sem nada o incomodando, sem nada o pressionando. Quando alguma ovelha, que vontade, pastor? O pastor Valmir também vai concordar, Se alguma ovelha começasse ali a encher o saco, pegava o cajado e dava na orelha, Que vontade, Mas não pode, Era isso, a vida de Moisés, dessa forma, tranquilo, a sua zona de conforto. Hoje, muitas vezes, nós estamos como que, também, num outro comparativo, para nós entendermos, quando vamos ao aeroporto, aqueles que costumam viajar constantemente, na sua área VIP, O very important person. Ou seja, a área personal ali, onde você tem, enquanto você espera o seu voo, ali você recebe ali uns agrados, uns comes, uns bebes ali, e vai tranquilo ali. Muitos estão dessa forma. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu conversava com um rapaz, e o incentivava a estudar. Que ele queria mudar de vida, ele queria realmente assim, progredir um pouco mais, e aí, aquele negócio, você vai conversando e, escuta, qual é o teu grau de escolaridade? Ele falou, então comecei a incentivar, então por que você não começa a estudar? Vai, se esforça, tal. E aí aquele negócio de dar desculpa, enfim. E sempre falando, sempre ajudando ele nesse sentido. Ok. Passado um bom tempo, aproximadamente 4 anos, nós voltamos a conversar sobre o assunto. E eu perguntei, e aí, você voltou a estudar? Ele disse, não voltei. E continuava na mesma. Eu lembro que eu disse assim, nós poderíamos estar conversando sobre outro assunto que não esse de você voltar a estudar. 4 anos se passaram e você continua na mesma área, zona de conforto. Precisamos lembrar que enquanto estamos na área de conforto, na zona de conforto, queridos, o tempo vai passar. Ele não vai esperar você. Ele pode ser um tremendo aliado para as nossas vidas. Um aliado maravilhoso, esse negócio chamado tempo. Entretanto,
ele pode se tornar, e não que ele queira se tornar, nós o fazemos um inimigo, que é essa questão do tempo. Vai se passar. Então, aproveite essa oportunidade. Né? Aproveite. Então, queridos, olhando para o texto, quais são as situações, as lições que nós podemos aprender com Moisés, e especialmente com Deus, ensinando Moisés a sair da sua zona de conforto? A primeira coisa é que Deus ele se apresentou para Moisés. Moisés estava lá pastoreando, estava lá tranquilo, e então algo lhe chamou a atenção. E chamou mesmo, porque quantas vezes Moisés já não teria visto um arbusto pegar fogo ali, tal, um arbusto estar se consumindo. Mas de repente aquele arbusto ali chamou a atenção porque pegando fogo não se consumiu, não se destruiu. E aí dizem que as mulheres são curiosas, né? Mas aí está vendo um homem que curioso. Um homem que realmente foi ver o que estava acontecendo. Não se deu por satisfeito com aquela situação pura e simples. Foi atrás do que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu, queridos? É que Deus estava chamando a atenção de Moisés. Deus chamou a atenção de um fato, num momento, em algo que ele conhecia muito bem. Conhecia aquela região, conhecia os arbustos, conhecia quando pegavam fogo, mas chamou a atenção num fato onde ele percebeu e, opa, há algo de errado aqui. Sabe o que isso me mostra? É que Deus nos chama a atenção em vários momentos. Deus vai chamando a nossa atenção em várias situações. E sabe de uma coisa interessante? É que não é algo diferente daquilo que você está acostumado. Daquilo que você não sabe. É justamente naquilo que você sabe, naquilo que, por exemplo, você trabalha, que você costumeiramente faz. Não é algo assim sobrenatural, espantoso, que você, às vezes se isso acontece, você vai sair correndo, vai fugir. Não, mas é na sua realidade do dia a dia, por exemplo, na sua realidade familiar, de trabalho, de vizinhança. Quando alguém, por exemplo, faz um elogio para você e você estranha, opa, você fazendo elogio para mim? Tem uma coisa errada aqui. Mas aí de repente você vai lembrar, puxa vida, eu tenho orado para esse camarada, para Deus mudar ele, para Deus fazer alguma coisa diferente. De repente ele vem e me faz um elogio. Está entendendo? Na sua realidade, na situação em que você se encontra, Deus vai chamando a sua atenção. E como fez com Moisés, Deus assim faz conosco. Quando Deus chamou pelo seu nome, Moisés, Moisés, diz o nosso texto aí. Ele nos conhece profundamente. Ele conhece você intimamente. Conhece você mais do que você mesmo conhece. Que coisa boa isso. Isso é maravilhoso saber que há um Deus que nós servimos, que nos conhece profundamente, conhece cada detalhe das nossas vidas, sabe daquilo aquilo que nós precisamos, sabe aquilo que nós somos. E às vezes tem aqueles que tentam se esconder de Deus, né? Tentam fazer coisas, puxa vida, vou me esconder, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, meu querido, deixa eu lembrar você, que eu sei que você sabe. Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você faz, Deus te conhece intimamente. Conhece inclusive o teu nome. E te chama pelo seu nome. E aí Deus vai se revelando para Moisés. Vai se revelando aos poucos, para que ele pudesse então entender quem o estava chamando, com quem ele estava falando. Inclusive dizendo para Moisés, olha, tira a sandália dos teus pés aí, esse lugar que você está é santo, tira. Ou seja, a reverência diante do nosso Deus. Mas entendo também, compreendo que aqui também era um momento, quando nós falamos em santidade diante de Deus, é aquele momento onde também nós abrimos os nossos corações, rasgamos os nossos corações e dizemos, Senhor, olha aqui um pecador, olha alguém aqui falha, olha alguém aqui que precisa do Senhor, que realmente não há como compactuar, não há como comungar aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor é, com a minha vida em erros. Tirar as sandálias, se limpar, se purificar.
Deus o estava chamando, mas também estava mostrando algumas coisas que precisariam ser mudadas na vida de Moisés. Há uma frase de Max Lucado que diz o seguinte no seu livro Simplesmente como Jesus: Deus aceita você do jeito que você é. Você pode vir arrebentado, você pode vir da maneira que você possa ser. Não tem problema nenhum. E aí muitos, acabam, abrindo já um parênteses aqui, muitos acabam usando esse detalhe de que Deus aceita qualquer um, Deus aceita tudo. E de fato aceita. Só que, queridos, a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, e aquilo que Max Lucado disse, Deus aceita qualquer um, mas Ele se recusa a caminhar com você dessa forma. Entende isso? Você pode estar da maneira como você está, errante, mas a partir do momento que você se encontra com Cristo, que você se encontra com a cruz, não há como permanecer, porque a santidade de Deus vai fazer uma separação. É necessário um agir, um repensar, um mudar de atitude, um mudar de vida. Deus se apresenta para Moisés, mostrando quem Ele é, mostrando aquilo que Ele quer fazer na vida de Moisés. Na sequência, então, na segunda lição que eu tiro aqui, é que Ele nos faz ver as suas ações, porque Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Volta para a cena. Moisés pastoreando, tranquilo, calmo lá, fazendo suas tarefas, cumprindo o seu horário certinho, sem nenhuma dificuldade. Era só isso? Não. Havia muito mais, e coisas que Moisés nem imaginava que estavam acontecendo. Situações opostas a que ele estava vivendo, lugares opostos de onde ele estava, e as coisas acontecendo. Entretanto, Deus estava trabalhando. E continua trabalhando ainda em nossos dias. Moisés não estava percebendo aquilo que Deus estava fazendo. Moisés não sabia o que Deus estava fazendo. Assim como muitas vezes, muitos de nós não sabemos, não imaginamos aquilo que Deus está fazendo. E que é uma realidade triste agora. Enquanto estamos aqui, vocês me aguentando ouvir falar, pode ter certeza, queridos, que há alguém ao redor do mundo que está morrendo. E pior, se podemos dizer assim, pior, alguns morrendo por causa do amor a Jesus Cristo. Se você quiser dar uma olhada numa situação relacionada a isso, por exemplo, site de Missão Portas Abertas, onde fala dos países, os piores países que estão fechados ao Evangelho. E quando falamos em fechados para o Evangelho, é aquele negócio assim que se confessar Jesus Cristo é sentença de morte, sem acordo, sem você ter qualquer possibilidade de se explicar, nenhuma. Mas há irmãos nossos que estão aí nesses países falando. Deus está trabalhando, agindo, fazendo, pessoas levando o Evangelho em muitos lugares. O versículo 7 e o versículo 8 vai nos mostrar aquilo que Deus estava fazendo ali na vida do seu povo que estava aprisionado. E então Deus fala para Moisés e mostra aquilo que ele estava fazendo. Quando ele diz assim, olha, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo lá no Egito, lá de onde você saiu. E tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Moisés de um lado, tranquilo, o seu povo, do outro lado, sofrendo. Escravo,
vivendo situações terríveis, vivendo situações difíceis. E fico a pensar que quando Deus então fala isso para Moisés, Moisés deve ter voltado, deve ter dado um déjà vu em Moisés, e ele retornado ao passado e lembrado de muita coisa, inclusive de momentos onde ele viu o seu povo, os seus irmãos, sofrendo as opressões dos egípcios. Deus estava vendo. Deus olha. Deus observa tudo. E queridos, quero dizer assim, a despeito de que muitas vezes nós imaginamos que Deus está calado, está quieto, e às vezes nos nossos momentos difíceis de vida, quando nós estamos oprimidos por alguma situação complicada da vida, por algum problema, nós imaginamos que Deus não está fazendo absolutamente nada. E porque nós estamos sofrendo e queremos que o nosso sofrimento ele acabe o mais rápido possível. Ninguém aguenta. E não estou dizendo para você aguentar, porque seria insanidade da minha parte dizer isso. Não, ninguém aguenta mesmo. Nós queremos realmente que Deus faça algo, Deus opere um milagre, Deus tire a dor, Deus faça a cura, faça o milagre. Nós desejamos isso, e isso é bom. Porque isso nos faz ir até a presença do Senhor. Isso nos faz buscar ao Senhor com mais intensidade. Quando Deus fala para Moisés que ele estava vendo, não só vendo, mas escutando aquele seu povo, o povo egípcio, clamando ao Senhor. Deus estava escutando o clamor daquelas vidas e estava vendo o quanto eles estavam sofrendo. Queridos, Deus sabe o quanto você está sofrendo. Deus tem escutado o seu clamor dia após dia. Está difícil? Continue clamando, porque Ele está ouvindo. Está difícil você realmente resistir a isso? Continue lutando para que você veja a vitória do Senhor. Porque enquanto isso, Ele vai trabalhando. Ele estava trabalhando na vida de Moisés. E nas nossas dificuldades, Ele também trabalha nas nossas vidas também. Ele nos fortalece, Ele vai nos enrijecendo, Ele vai nos fazendo que a gente se prepare para o enfrentamento de tantas lutas. E sabe de uma coisa? Adoro Jesus. No seguinte sentido também. Jesus, Ele não mentiu para ninguém. Estranho, né? João 16, 33 diz o quê? Podem ajudar-me? No mundo? Mas? Por quê? Isso, mas com esse ano ele não vai vencer nem nada, né? Vamos lá de novo? No mundo? Por quê? Eu errei agora. Vamos certo agora, né? Vamos lá, vocês lá. No mundo? Mas? Amém? Vocês vão vencer assim, viu? Amém. A gente tem que fazer declarações assim fortes, ajuda, né? A gente tem que realmente mostrar realmente para as nossas lutas que nós temos um Deus que luta por nós, que nos ajuda a cada dia mais e mais. Queridos, Deus está olhando. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Às vezes na nossa zona de conforto, nós não arriscamos orar. E que exercício maravilhoso. Digo para vocês aqui, querem ajudar o pastor Elias, Cristina, os pastores, a liderança? Orem por eles. Orem, orem. Mas orem pelas suas vidas, leiam a palavra de Deus. E eu assim, sem sombra de dúvidas, acredito que como cristãos, como homens e mulheres salvos, servos de Jesus Cristo, quando nós lemos a Bíblia vai nos falar, eu vou orar e vou entender aquilo que eu tenho que fazer, ajudando e tornando o trabalho do nosso pastor Elias, mais fácil. Você acredita nisso? Porque ele não precisa ficar dando cajadada, ele vai guiar vocês. Ele não pediu isso para falar isso não, tá? Eu quero os royalties depois, tá bom? Porque é uma realidade. A zona de conforto,
de um cristão é pelo menos ler a Bíblia, é pelo menos orar. E como fazer isso? Olha, eu oro 5 minutos, ore 6. Eu oro 10, ore 15. Eu leio um capítulo, leia 2. Só 2, medite. O que aquele texto está dizendo para você? O que esse texto está dizendo para você? O que ele está confrontando a sua vida? Se a palavra de Deus não confrontar a sua vida, meu querido, tem alguma coisa errada. Porque entendemos claramente, tá aí os pastores que nos confirmam, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E se é palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E eu preciso obedecer a palavra de Deus. Você acredita nisso? Acredita e faça. Obedeça a palavra de Deus. Saia dessa zona de conforto, de não ler a Bíblia, de não orar. É tão simples. Sabe aquela história de 7 passos para uma vida feliz, 21 passos para isso? Nada contra, tá, queridos? Vamos deixar isso bem claro, ok? Tranquilo, isso é bom, isso é legal, ótimo, né? Mas ela tem que ser obedecida. Porque nós queremos fazer as coisas, nós queremos exercitar realmente a nossa área corpórea, a nossa área mental e fazer coisas assim absurdas para alcançarmos o favor de Deus, para alcançarmos aquilo que Deus pode fazer através da sua palavra, tal. Quando na realidade Ele pede que eu simplesmente ore, eu realmente leia a palavra de Deus. É tão simples isso. É tão simples. Mas nós parece que queremos pagar promessas, parece que queremos fazer grandes penitências. Deus quer corações quebrantados na sua presença. Corações obedientes, homens e mulheres que obedeçam a sua palavra, obedeçam a sua voz. Última lição. Ele nos envolve em seus planos. Veja onde Deus está agindo e junte-se a Ele. Todos os que se encontram com Deus tiveram uma orientação. Foi Jacó, foi Jonas, foi Paulo. Ninguém daqueles que foram chamados por Deus simplesmente foram chamados e vá. Não, mas vá como Abraão para uma terra. Tem uma direção. Para Jonas, olha, vá para Nínive. Para Paulo, ele mostrou que Paulo tinha que fazer, primeiramente, onde ele teria que ir conversar com alguns homens tementes ao Senhor. Queridos, quando Deus nos chama, Ele nos dá orientações claras. Talvez Ele não dê todas as orientações necessárias, todas as orientações que necessariamente eu preciso, mas Ele te dá um passo a passo para que você possa seguir. E creio que talvez Ele não dê todos esses passo a passos, porque alguém aqui, vou dar um tiro no escuro aqui. Alguém aqui compra algum aparelho, algum equipamento e lê o manual aqui? Eu quero quebrar a cara. Lê, irmão? Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Lê mesmo? Lê, irmã? É verdade? Bênção. Parabéns. Qual que é o teu nome, querido? Robson. Deus abençoe, viu? Então, se Deus desse todas as orientações, você ia ler, né? Amém. Porque, ninguém leria, inclusive eu também não leio. Nós não lemos. Então, por isso que talvez Deus não nos dê todas as orientações, porque senão a gente sairia atropelando e a gente já queria ir lá para o final do objetivo. Quando de repente no meio da orientação estava assim, olha, agora nesse ponto aqui é o tempo de você ficar quieto, tranquilo, sossegado. Mas nós já estávamos lá na frente, todo arrebentado, todo cansado, estourado. Inclusive, meu querido, não sei se você já viu agora, e alguns já perceberam que, acho que perceberam, né, o pessoal do marketing aí e tal, perceberam que ninguém lê manual, né, que o que eles estão fazendo agora? Agora estão dando um mais simples, né, um mais tranquilinho para que vai que de repente o pessoal lê, né. Alguém lê esses mais simples também?
Já melhorou, já. Ai, muito bem. Deus, quando nos chama, Ele nos dá a orientação. Ele nos mostra aquilo que exatamente nós devemos fazer. Mas existe um problema. No chamado de Moisés, automaticamente, o que ele fez? Foi e apresentou a sua justificativa. Glória a Deus que nessa igreja ninguém apresenta justificativa. Certo, pastor Elias? Ninguém apresenta, né? Amém. Ele falou ali amém. Mas Moisés apresentou justificativas para o seu chamado, para aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E insistimos e continuamos dando as nossas justificativas. E quanto nós perdemos. Moisés deu uma grande justificativa, uma grande desculpa de não querer, dizendo, quem sou eu? Olha, sou um pastor de ovelhas. Estou aqui tranquilo e não tenho mais. Eu vou falar com o faraó, Senhor? Não dá. Manda outro. Insistimos em dar desculpas como Moisés. Você acha que já não está na hora de acabar com isso? Queridos, Moisés teve uma experiência de ver uma sarça. Teve uma experiência na sua vida de ter a sua vida preservada. Quando matou o egípcio lá no Egito. Teve a experiência maravilhosa já da sua vida, quando a sua mãe mandou ele, criança, bebê, lá no cestinho, pelo rio Nilo. E ele foi salvo. Teve a experiência de ser criado numa escola maravilhosa, numa escola excepcional que foi lá no Egito. Olha as experiências que Moisés teve. E agora ele diz assim para o Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para ir falar com o faraó? Você já parou para pensar, queridos? Quantas experiências ao longo da sua vida, desde o seu nascimento, que você já teve com o Senhor? Se fosse, eu posso dizer assim, tenho certeza, não conheço vocês, exceto uma turminha, chegou mais um lá. E conheço pouco ainda, tá? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui teria uma experiência maravilhosa para contar. Tem ou não tem? Tem. Eu tenho. E aí quando o Senhor me chama, eu digo, Senhor, quem sou eu? Aí Deus joga na minha cara, você é aquele que eu te salvei de um tacho de sabão quente, lá quando você era pequena, que eu usei a tua irmã para te salvar. Lá no interior do Paraná. É isso. Tá bom, Senhor? Então você vai, então? Mas olha só, Senhor. A gente continua apresentando desculpas. A gente continua apresentando justificativas. Olha, porque a minha família, sabe, Senhor, eu tenho os meus filhos, são pequenos, eu preciso cuidar deles. Ah, mas beleza, ok. Chegou na adolescência. Senhor, mas são adolescentes, estão numa fase difícil, eles precisam de nós, precisam que a gente esteja junto com eles. Tá bom. Está na juventude, nossa, Senhor, eles estão se preparando, estão namorando, vão casar, Senhor. Então a gente está correndo e não tem mais o que fazer, tal. Aí os anos vão passando. Daqui a pouco vem casos, vem netos e vem ninho vazio. Essa é a experiência que eu e a Noemi estamos vivendo agora. Ele, pastor Elias também, né? Sempre justificativas, sempre. Queridos, nas nossas justificativas, nós vamos deixando de ganhar novas experiências com o Senhor. E precisamos renovar essas experiências. Não podemos viver com experiências passadas. É legal, é bom, é renovador, sim, mas o tempo está passando, os dias são outros, e precisamos ter outras novidades, outros momentos na presença do Senhor. E Ele tem, e Ele quer fazer, e Ele quer usar a sua vida.
Ele quer que você saia da sua zona de conforto. E queridos, às vezes, o Senhor nos dá essa opção de sair. Mas algumas vezes, Ele nos tira. E às vezes Ele nos proporciona algumas experiências difíceis. Para que nós possamos acordar para aquilo que Ele quer fazer. Para o seu chamado em nós. Eu espero que não seja essa a sua realidade, mas que você possa, então, se dispor. E seja 2025 um novo ano, você possa sair dessa área, essa zona de conforto, onde você realmente possa ir para um outro nível de vida. E estou falando aqui em termos de igreja, mas como já disse, no seu nível profissional, saia dessa zona, vai para algo maior. Dê um passo. O Deus que te chama é o mesmo que vai estar com você. Indo para um texto posterior, capítulo 14, bem conhecido de todos nós. A zona de conforto. Moisés diante do Mar Vermelho. Ele guiando o seu povo. Egito, o exército egípcio atrás. Queridos, se eu saio da minha zona de conforto, eu avanço, eu vou ver o que tem lá na frente. Algo maravilhoso, algo excepcional. Mas se eu permaneço na minha zona de conforto, eu tenho um exército para acabar comigo. A escolha sempre será de cada um de nós. E eu espero que a sua escolha, eu espero que a sua decisão seja sempre para avançar com o Senhor. Que como diz o versículo 12, quando Moisés deu a sua justificativa, o Senhor disse: olha, eu vou estar com você, eu serei com você, você não vai sozinho, eu estarei com você. E vamos lembrar daquilo que Jesus falou para nós, antes de ascender aos céus, que Ele disse assim: eu estarei com vocês apenas um dia? Diga, todos os dias. Todos os dias o Senhor disse que estaria conosco. E eu creio, queridos, que Ele está conosco. Amém? Creia nessa realidade. Para terminar. O ano passado, em novembro aproximadamente. Em novembro sim. Estive num retiro da terceira idade. Não estranhe, tá? Eu sou líder lá na igreja do Ministério da Terceira Idade, tá? Novinho, viu? Falei que eu era mais novo. E fomos nesse retiro de uma semana, aqui em Fraiburgo. Levamos alguns irmãos conosco. E então tinha 2 pastores que estavam pregando. Teve um pastor lá da Igreja Batista do Farol, Recife, Maceió, aliás, pregou de segunda até quarta. Depois de quarta até sexta, foi o pastor Osvaldo Mancebo. E esse pastor, eu fiquei com muita raiva dele. Fiquei com ódio dele. Estava a turminha nossa lá com a gente, eu falei assim: gente, não me chama mais para pregar, porque eu estou com raiva desse homem. Olha, ai meu Deus do céu, ele pregava e eu ficava com ódio. Mas brincadeira, vou explicar o porquê do ódio. O homem chega lá e começa a pregar. E aí começa a citar os pontos da sua mensagem. E o pessoal da mídia lá, pondo lá a mídia, e ele simplesmente assim, falando, tal, e nada, não olhando para nada, nenhuma anotação, e vai falando. E daqui a pouco começa. Porque Olavo Bilac, no seu texto, na sua poesia tal, disse assim, e citava Olavo Bilac. E daqui a pouco, porque Albert Schweitzer, e citava Albert Schweitzer, todo o texto. Ele citou umas 6 personalidades. E eu falei, cara, mas de repente você pode estar pensando, mas só por causa disso? Um pastor... E aí a ironia, né? Pastor Osvaldo Mancebo, homem de 91 anos de idade, pleno, todo formoso ali, bonitinho, tal, sabe? Mandando bem e mandando ver. Por isso que eu falei que eu fiquei com raiva, né? Falei,
mas na brincadeira. Sabe o que esse homem nos contou lá? Ele é um escritor. Ele acabou de escrever um livro, seu último livro agora, sobre felicidade. Está viúvo há uns 2 anos aproximadamente. Mas lá no seu condomínio, onde ele mora, ele fez um propósito. Ele entregou um livro em cada apartamento do seu condomínio. Ah, um condomínio pequeno? Não. 200 apartamentos. E foi e entregou em cada apartamento. E começou a receber ligações de pessoas falando do seu livro, que leram e gostaram e queriam conversar com ele. Ah, não bastou apenas isso. Aos 91 anos, ele tem um propósito de formar uma célula no seu condomínio, na sua casa. Sabe o que isso me diz, queridos? É um homem que não está na zona de conforto. É um homem que está desafiado. Nos seus 91 anos de idade, se sente ainda pleno para agir, para fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Minha pergunta, e você? Quer continuar na sua zona de conforto? Quero pedir para você baixar a sua cabeça. Eu não sei o quanto que você entendeu de tudo isso que nós ministramos nessa noite. O quanto você foi desafiado, o quanto você foi encorajado. Mas eu quero que você pense em alguma coisa que possa realmente você levar para a tua vida. Mas você não apenas levar, mas você começar a agir. Precisa agir muito? Não. Não. Comece a dar um passo. Há um grande corredor aqui no nosso meio, que eu tenho certeza que ele não começou naquilo que ele corre hoje. Ele começou nos seus 500 metros, no seu 1 quilômetro. E no seu desafio de vida, querido, é isso. Você começa dando um passo na direção do Senhor. Em orar, em perguntar, Senhor, qual que é a tua vontade? O que você quer fazer? Aonde o Senhor está agindo e onde eu posso ir para realizar esta obra? Ore ao Senhor. Sinta-se desafiado. Sinta-se encorajado. Porque quando você começar a pensar em desculpas, porque o Senhor vai te mostrar, porque a partir do momento que você começar a orar, que você buscar, Ele vai te mostrar o caminho. E você vai começar a apresentar as suas justificativas. O Senhor vai dizer, meu querido, minha querida, meu filho e minha filha, eu estarei com você. Você não vai sozinho. Você pode, com a graça do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, bendizemos o teu nome, Pai. Glorificamos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem me ensinado, Pai, tem me encorajado, Deus, tem me desafiado a sair da minha zona de conforto, Deus querido. Porque o Senhor vai me mostrar e vai me ensinar. E o melhor, vai estar comigo. E isso também eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, abençoando os teus filhos aqui nessa noite. Cada vida aqui presente, com os seus desafios de vida, Pai. Com as suas jornadas, ó Deus. Com os seus temores, com os seus medos. Em nome de Jesus, cuida, Senhor. Sustenta para a tua honra e para a tua glória. Porque eu sei que o Senhor tem grandes planos, ó Pai, para realizar aqui. Nesta igreja e através dos teus filhos aqui, Pai. Que ninguém se sinta amedrontado, mas sinta-se encorajado pela tua presença poderosa, Pai amado. Vai abençoando a tua igreja, os teus filhos, o seu pastor aqui, em nome de Jesus. Amém, Deus.